A aula de hoje, da disciplina de Ciência dos Materiais, diz respeito ao conteúdo de degradação dos materiais e é voltada para a turma de bacharelado em design de produto da URGS. Eu separei o conteúdo dessa aula em 5 itens, de uma maneira mais estruturada, assim, para ficar fácil na hora de estudar para a prova. Então, primeiro a gente vai classificar, né, esses mecanismos, o que são esses mecanismos de degradação, e depois falar dos 4 tipos específicos que vão ser abordados nessa aula, que são químico, que é a oxidação, como a gente conhece, eletroquímico, que é a corrosão, que pode ser aquosa, galvânica ou por redução gasosa. Vamos falar também sobre desgaste por radiação e a degradação por desgaste adesivo, abrasivo, erosão e cavitação. Então, uma introdução aí em desgaste dos materiais, né? Os materiais utilizados em engenharia são selecionados pelo conjunto de suas propriedades. Para tanto, deve-se considerar que a termodinâmica muitas vezes, ou quase sempre, né, atua para a degradação dos materiais. Então, a gente pode dizer que não tem nenhum material que é completamente inerte, né, para qualquer ambiente. A gente vê aqui nas imagens que um poste de concreto armado tá com desgaste, aqui uma superfície metálica com a pintura protetora, de repente teve alguma falha na pintura e eu estava vendo corrosão na superfície metálica. Ponte, né? Até pontes são estruturas grandes aí de engenharia civil, estão sujeitas à degradação. Hélice por cavitação, como a gente vai falar no final dessa aula, e até materiais cerâmicos. Então, qualquer estrutura que você for fazer o design de qualquer produto vai estar sujeito a desgaste de uma maneira ou de outra. Então, é importante saber qual é o objetivo desse produto, né? Qual é o objetivo desse design que está sendo feito? Para ser uma peça de reposição? É um produto que é para durar muito tempo? No caso, ele vai ter um preço mais elevado e um público-alvo diferente? Ou é um produto que é para ser desgastado mais rápido, para o cliente ter que recomprar ele várias vezes e a empresa ganhar receita baseada em peça de reposição? Tem que ser muito, muito resistente a intempéries, para não botar em risco a segurança das pessoas que vão utilizar esse produto. Então depende muito da finalidade do design que está sendo criado, definir qual vai ser a durabilidade desse produto. E para isso a gente tem que entender quais são os mecanismos de degradação que os materiais estão sujeitos. A gente vê que até uma ponte, né, estrutura robusta de engenharia civil, se degrada, né? Tem aí a ponte que caiu na época da Copa em 2014 em Belo Horizonte, né? Claro, uma ponte com uma estrutura super robusta e tal, mas falta de manutenção, né? Acontece essas coisas, prédio desaba, falta de inspeção, então tudo que está degradando sempre. O primeiro mecanismo que a gente vai falar é o químico, né, a oxidação, que é basicamente a reação entre um metal e o oxigênio da atmosfera. Ponto. É isso. Esses óxidos metálicos eles têm maior estabilidade em relação ao metal puro, né? A gente vê, por exemplo, a alumina, né, que é o Al2O3, tem um ponto de fusão muito, muito maior do que o alumínio puro. E esse metal sempre tende a retornar ao estado de óxido dele, né? O ferro, por exemplo, ele não é encontrado como ferro puro na natureza, é encontrado como óxido de ferro, né? Que passa por todo um processo para virar ferro. Então, ele tende a retornar sempre, ele tende a se corroer, a se oxidar, né? Para retornar ao seu estado de origem, né? Que é um estado mais estável. Esses mecanismos de oxidação, eles podem ocorrer de 4 maneiras, tá? Pode ser que essa camada de óxido seja porosa, ou seja, não proteja o material,
Então o oxigênio vai passar livremente nessa camada, já que ela é porosa, e vai ficar corroendo o metal de maneira linear, né? Então ele vai ter um desgaste bem mais rápido. Pode ser que esse filme seja não poroso. Agora, tem três tipos de interação para não poroso. Pode ser que essa reação entre os íons do metal e o oxigênio ocorra na interface óxido-metal, no interior da camada, ou na face externa, na interface óxido-metal, ou no interior da camada. E dessa maneira, o crescimento dessa espessura do óxido ocorre de maneira parabólica, então o material tem uma oxidação muito mais lenta. Aqui uma formulinha rápida para saber se essa camada vai ser protetora ou não, que é a lei de Peeling-Bedworth. Ela não dá para ser generalizada para todos os materiais, mas ela pode ser utilizada para uma quantidade razoável deles, para ter uma noção de, de projeto, né? De que material você está usando, se vai formar um óxido que vai proteger ou não o seu produto. Então, usando essa fórmula de volume de óxido sobre volume de metal, já dá para saber que se essa relação for menor do que 1, a camada de óxido vai ser muito fina, provavelmente vai trincar e não vai ser protetora. Se for maior que 2, a camada de óxido pode desplacar, como acontece com ferro. E se tiver entre 1 e 2, essa camada pode ser protetora, como acontece com alumínio e com cromo, né? Que é o aço inox ali. Então tem sim várias exceções e tem alguns exemplos práticos, né? A gente vê, por exemplo, uma trinca acaba virando ânodo, né? Então está perdendo elétrons para o cátodo, que é a superfície, então está aumentando a corrosão na área da trinca. O mesmo acontece com parafusos em chapas, né? Como eu vou falar mais adiante. Então, oxidação é isso. Agora, eletroquímico, né, que é corrosão. Então, ela pode acontecer de três maneiras: corrosão aquosa, corrosão galvânica e por redução gasosa. Então, a aquosa acontece o seguinte: ela depende da concentração de íons na solução. Ponto final. Então, aqui eu tenho uma solução que tem mais íons de ferro e aqui menos. Esses íons de ferro aqui estão causando uma carga positiva e estão puxando os elétrons. E como está ligado aqui nessa outra placa, essa placa está perdendo elétrons para outra e ela acaba liberando os íons dela aqui nessa solução, né, que se desprenderam desses elétrons, fazendo que a solução vá aumentando sua concentração aos poucos, até igualar a concentração dessa e essa corrosão cessar. Enquanto isso, ela vira ânodo e vai se corroendo, enquanto aqui acontece deposição de material. Se for galvânica, quem manda aqui a força motriz não é a concentração de íons na solução. É simplesmente a diferença tendência que tem dois metais aqui, cada um tende a se ionizar. Quanto menor for o potencial de redução, mais ativo vai ser esse material, né, esse metal. Maior vai ser a tendência dele de perder elétrons. Então aqui, por exemplo, comparando o cobre com ferro, o cobre tem uma tendência maior de ganhar elétrons. Então, mesmo tendo uma concentração igual de íons na solução, esses íons de cobre da solução têm mais força, vamos dizer assim, do que esses íons de ferro em puxar elétrons livres. Então, esses elétrons vão saindo da camada de ferro, da placa de ferro, e vão se depositando em torno da placa de cobre, se unindo com os íons de cobre da solução. De maneira que o ferro se corrói e aqui vai formando uma camada de cobre. Então aqui isso é importante saber na hora de projetar estruturas metálicas, né? Você vai colocar dois metais em contato ou em contato através de um meio aquoso, enfim. Tem que saber sempre qual o potencial de redução deles. Por exemplo, aqui é um exemplo clássico, né? Um parafuso de aço e uma placa de latão acaba criando uma célula galvânica. Então o que acontece? Por que o parafuso é de aço e a chapa é de latão? Porque quem que virou o ânodo e o cátodo aqui nesse layout? O aço, ele perde elétrons,
para o cátodo, que é o latão. Então, o parafuso vai se corroendo. Porque não é muito mais fácil numa estrutura assim você trocar o parafuso que está corroído do que você salvar o parafuso e ter que trocar todas as placas, né? Então você vê como o design ele pode ser usado a favor do projetista aqui, né? Com relação à corrosão. Você unindo dois metais aí de uma maneira que seja mais vantajosa, né? Isso pode acontecer até dentro de um mesmo material, né? Pode ter uma célula galvânica em escala microscópica. E a terceira maneira de corrosão é por redução gasosa. Então a gente está falando da concentração de oxigênio nas soluções. É isso essa é a força motriz. Então se na solução da direita eu tenho muito mais oxigênio, ela tem aqui um monte de água, um monte de moléculas de água. Ela vai falar, pô, eu quero 4 elétrons, me dá 4 elétrons para eu poder formar 4 hidroxila. Então ela vai puxando esses elétrons da outra placa, né, que vai cedendo esses elétrons até e vai liberando esses íons de ferro nessa solução que tem menor concentração de oxigênio. Então a placa da esquerda vai se corroendo e aqui vai havendo formação de hidroxila. Também é importante lembrar do efeito da tensão mecânica sobre a corrosão, né? As regiões de alta tensão são anódicas em relação a regiões de baixa tensão, ou seja, elas tendem a haver perda de elétrons nessas regiões. Aqui, por exemplo, essa figura de um prego, né? Um prego dobrado. Onde que tem as regiões de maior tensão aqui? Aqui na ponta e nas duas pontas, né? Que tem onde houve deformação no processo de fabricação, então tem concentração de tensão. E aqui onde houve uma dobra. Então, ele vai tender a se corroer primeiro nessas três regiões. Isso acontece até de uma maneira microestrutural, né? O contorno de grão ele é uma superfície que tem maior concentração de tensão do que a superfície polida. Então ele tende a se corroer. A corrosão tende a acontecer nesse contorno. Então é importante evitar a concentração de tensão quando for possível. Com relação à prevenção dessa corrosão, é importante então fazer a seleção correta, né, dos materiais de acordo com a sua aplicação. O projeto deve ser executado de forma que não ocorram regiões tensionadas, mas propícias à corrosão. Então, se possível, evitar a concentração de tensão, até para a integridade estrutural da sua peça. Usar revestimentos protetores na superfície do material. Metálicos a gente tem cromagem, por exemplo, galvanização, aço estanhado, né? Galvanização é uma camada protetora de zinco, né, ou de ligas de zinco na superfície. E aço estanhado a gente vê em latas, né, de comida enlatada, de ervilha, de milho, de conservas, que fazem com que o ferro da lata não entre em contato com a solução aquosa que está ali dentro, para não corroer esse ferro. E o que acontece quando a lata está amassada? Por que a gente não pode comprar lata amassada, né? Tem até lugar que dá desconto indevidamente para lata amassada, né? Que não deveria ser vendida. Porque você acaba rompendo essa região essa camada protetiva de estanho, e o ferro acaba se corroendo e contaminando, né? Entrando em contato com o líquido que está ali dentro e contaminando o alimento. Mas é um processo, então, de proteção do aço, por exemplo. Cerâmicos tem esmaltação, aspersão térmica. E polímeros também, existem pinturas com base polimérica que são protetoras, embora polímeros sejam menos sujeitos à corrosão. E ainda dá para utilizar outros métodos, né, como o ânodo de sacrifício. A gente vê em embarcações, é comum um navio ter uma embarcação ter um casco de aço. Um ânodo de sacrifício no casco, que é de zinco. Então, quem tende a perder mais elétron entre esses dois materiais vai ser sempre o zinco. Então, o zinco vai perdendo elétron, vai se corroendo, enquanto o casco se mantém intacto. E depois, quando ele está muito deteriorado já, basta trocar o ânodo de sacrifício e colocar um novo. Dessa maneira, você mantém a integridade estrutural do seu casco, né, e economiza com manutenção.
e mantém a embarcação segura. Corrente imposta, né, dá para impor uma corrente elétrica na direção contrária da tendência dos elétrons de ânodo para cátodo, e aço inox, né, usar cromo, uma camada, usar cromo na lida. Até cerâmicos, né, eles sofrem degradação química. Apesar de ser um material mais estável, eles estão susceptíveis à corrosão por água na fadiga estática e a quente também, que é chamada termocorrosão. Polímeros também estão sujeitos, né? Eles degradam em presença de oxigênio e com ultravioleta, que daí a gente entra em radiação, vou falar mais para frente. Vai havendo enfraquecimento e a quebra das cadeias poliméricas gigantes que tem. Elas vão se quebrando uma por uma e vai desintegrando o material, como a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. Um exemplo disso é a borracha não vulcanizada. E de corrosão é isso. Agora entrando em radiação, bom, tem vários tipos, né, de radiação que podem causar degradação dos materiais, né? Tem eletromagnética, ultravioleta, X, gama, partículas alfa e beta, nêutrons. Mas esse é um conteúdo que a gente passa mesmo, assim, para dar uma noção. E aqui dá um exemplo de nêutron, né, só para vocês entenderem o mecanismo de como é que isso está acontecendo ali dentro. Então aqui vamos dizer que tem nêutrons que estão sendo bombardeados ali numa superfície de um material. Então eles vêm daqui até aqui. Eles deslocam, causam um interstício, né? Eles deslocam um átomo para um lugar que não era onde ele deveria estar, né? Que a célula unitária são esses quadradinhos. Causam uma vacância aqui. Então tem um espaço vazio, não tem nada aqui. Continua se deslocando. Bateu em outro átomo. Deslocou esse átomo e deixou outro espaço vazio. Continua se deslocando. Continua fazendo a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Então ele vai criando vários espaços vazios, né? Isso com o tempo, com a quantidade de nêutrons, com a exposição, pode degradar com certa severidade aí o material. Dá para dizer que dentro desse tipo de radiação, essa pode ser a mais nociva, a estrutura do material. E desgaste, né? Esse é o último mecanismo de degradação da aula. Eles podem ser classificados como adesivo, abrasivo, erosão e cavitação. Basicamente, esse tipo de degradação por desgaste ocorre quando tem um material em contato com o outro, né? Seja por atrito, por impacto, movimento relativo, né, entre duas peças, sempre vai estar se desgastando. Às vezes é microscópico, né, não é possível ver olho nu, mas está sempre havendo uma degradação ali. E às vezes, depois de anos, vão se revelando num dano estrutural do material. O primeiro deles é o adesivo, né, quando a gente tem um movimento relativo de deslize de um material sobre o outro. Pode até ser da mesma dureza o material, então isso não é um fator aqui. Dá até para calcular o volume de material desgastado com uma fórmula bem simples, né, que envolve o coeficiente de atrito entre as superfícies, a distância de deslocamento relativo, a carga, né, essa força, e a dureza da superfície atacada. Então, esse é um tipo de desgaste. Depois a gente tem o abrasivo, que daí ele depende da dureza, né, da superfície muito mais, quer dizer, é uma partícula muito mais dura incidindo sobre um material com uma dureza menor. Isso é feito, por exemplo, usinagem, né, com bits ali de altíssima dureza, em aço, por exemplo, que chega a ser, né, mais dúctil, né, mais molinho assim, então consegue ser usinado. Isso aqui é uma vista bem aproximada, né, porque a gente acha que a superfície está bem lisinha, bem retinha, mas se você olha no nível microscópico ali, ela é cheia de imperfeições. Então, quando tem o contato de uma com a outra, ela vai arrancando esses pedacinhos, assim, né? Então, aqui dá para ver uma imagem mais clara, né, de como fica uma superfície com desgaste abrasivo. E tem erosão também, né? Erosão, jato de partículas sobre uma superfície. Aí é mais impacto, né? É impacto de partículas mais duras, né, com uma dureza maior, sobre uma superfície de dureza menor. Isso é usado na indústria até para limpeza, né, de componentes.
E depende muito esse desgaste, entendido como uma maneira nociva, né, ao seu produto. Depende muito do material que está sendo impactado, depende do ângulo desse impacto, depende da velocidade desse impacto. Então, por exemplo, eu vou projetar vamos dizer, um guarda-sol de praia, né? Então tá. Vamos dizer que tem uma estrutura um pouco mais complexa, né, do que mas onde é que ele vai estar sendo usado? Ok, na praia. Vamos dizer que você vai lá para a região sul do estado, né, que venta bastante. Então vai estar passando jato de areia direto ali. Se o material foi projetado, tem o revestimento certo para ficar, para durar, né, nesse ambiente, com um jato de areia constante batendo nele, para quanto tempo de duração você projetou esse material? Porque dependendo do revestimento que você usar, da proteção que você usar para essa condição de exposição à erosão, pode ser que ele dure 1 ano, beleza, o cliente tem que ir lá comprar um guarda-sol por ano, é isso que a empresa quer, ou a empresa quer fazer um guarda-sol um pouco mais caro, então você projeta uma peça mais resistente e atinge um outro público-alvo. Então, enfim, só um exemplo, né? Mas é bem importante estar ciente que a erosão causa um desgaste bem considerável para produtos que estejam expostos a esse tipo de degradação. E o último desses mecanismos de desgaste é a cavitação, né? Cavitação basicamente é o seguinte: a gente tem o hélice, que é uma seção transversal, né? Então, tá vendo aqui, né? Aqui a embarcação, vamos dizer. Então, esse movimento do hélice gera uma diferença de pressão, que faz com que a água venha da direita para a esquerda, certo? Porque aqui tem uma pressão maior e aqui uma pressão menor. Então, a matéria tende a ir de onde tem mais para menos, né? A gente aprende no ensino médio. Então, o que acontece? Essa água vai vindo para cá. As bolhas, na verdade, assim, como você tem uma região de pressão menor, você muda a temperatura de vaporização da água. Então, se na pressão atmosférica tem que chegar a 100 graus para vaporizar, quando você diminui a pressão, a uma temperatura bem menor ela já consegue virar água. Então, vai criando um monte de bolha, né? E essas bolhas vão vindo para cá. E o que acontece? Essas bolhas chegam numa região de pressão reduzida, elas aumentam de tamanho, elas contêm gases dentro e tudo mais, e elas se chocam com essa superfície aqui. Então, com o tempo, elas vão desgastando o material. Isso ocorre mais para hélice mesmo, é o caso mais típico desse tipo de desgaste. E é isso, né? Recapitulando, então, a gente viu os mecanismos de degradação de oxidação, de corrosão, que pode ser por corrosão aquosa. Lembrando que quem manda aqui é concentração de uma solução. Pode ser por corrosão galvânica, que quem manda é a diferença de tendência de ionização de dois metais diferentes. Pode ser por redução gasosa, que quem manda é a concentração de oxigênio na solução. Estudamos também radiação e desgaste, que pode ser adesivo, abrasivo, erosão ou captação.